Boa noite, queridos e queridas estudantes. Eu sou o professor Christian e estamos aqui para mais uma aula de Álgebra 2. Vamos lá? Uhul! Então vejam só, hoje a minha iluminação está melhor, eu estou aqui com a ring light novamente. Vamos ver até quando que ela aguenta e ela já está diminuindo, olha só. Ai, 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 o negócio é 1 minuto ali ela mantém. Eu estava carregando ela antes, daí estava dando certo. Só que daí eu preciso do carregador para a mesinha. Estou aceitando cabos aí que sejam mini USB, porque agora eu só tenho esse USB-C aqui, então não consigo. Inclusive, a gente vai se modernizando, né, pessoal? E vamos esquecendo algumas coisas que por vezes são necessárias. Eu tenho um colega que ele vai fazer pós-doc lá na Virginia Technology, qualquer coisa assim, lá nos States, lá em Washington. E aí, o que que acontece? O pessoal lá, eles precisavam da documentação dele no formato de fax. Aí ele estava desesperado tentando achar alguém, algum lugar que tivesse fax para ele mandar. Parece que tem um aplicativo do celular, do iPhone, que faz esse tipo de serviço, mas não é muito confiável e tal, e não deu certo. Então, gente, aí ele perguntou lá num grupo que a gente tá, aí eu olhei assim, eu falei, cara, eu não tenho a menor ideia de onde você vai encontrar um fax, de como você opera um fax. Eu falei, gente, que doideira. Enfim, depois eu vou perguntar para ele se deu tudo certo lá, porque fiquei preocupado ali. Olha aí, Nicole, ó, já temos a quem recorrer, hein? Olha só, eu nunca mexi com fax, eu não tenho ideia de como funciona. Não tenho ideia mesmo. É que nem cheque mesmo. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar com vocês. Paraná. Que foi, Wellington? Só um minuto, eu já leio. A gente fez uma demonstração, mas hoje a gente vai fazer outra demonstração de outro teorema, tá? Aquela demonstração que a gente fez ontem foi uma demonstração curtinha, uma demonstração bem safezinha. Hoje a gente vai demonstrar, vai fazer uma demonstração de verdade, matemática de verdade. Meu amigo precisa de... Ele precisa enviar um fax para uma universidade. Difícil, né? Enviar um fax. Ontem foi de mentira? Não. Foi aquecimento. Foi de boinha. Vamos lá, então. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu puxar o teclado para cá. Bom, então, gente, eu não vou retomar aqui, tá? Essa parte a gente já retomou ontem, já revisamos o que, que é ideal, então multiplicar, puxar de um lado, se é a direita e se é a esquerda, a gente chama de ideal. A gente viu a definição de ideal maximal também, então já revimos ontem, né? A gente já viu outro dia. O aplicativo não deu certo, Wellington, não sei por quê. A gente viu então o que, que era ideal principal, à esquerda, à direita. E agora a gente vai demonstrar esse teorema aqui. Esse teorema ele tem uma demonstração grande, mas é um teorema bem importante, porque ele é um teorema que nos mostra... deixo vocês copiarem. É um teorema que nos mostra como que a gente pode associar diferentes conceitos. Então, a gente tem ali conceito de ideal maximal, de ideal e de corpo, e essas coisas elas estão associadas
da seguinte forma aí que a gente está apresentando. Eu vou deixar vocês copiarem, daí eu já leio com vocês e a gente já entende o que precisamos fazer neste teoreminha, tá? Deixa eu colocar para cá. Tarará. Eu vou compartilhar com vocês aqui meu whiteboard, gente, mas o teorema tá lá, tá? Então vocês podem continuar copiando. Vocês conseguem ler aí desse tamanho, tá bom? Tranquilo? Suci? Deixa eu fazer um teste aqui, gente. Olha só, ele já ilumina mais. Só de eu tirar o cabo USB, nossa, foi 2 minutinhos mesmo, ele já perdeu a potência. Ai, ai, ai. Como já diria Blanche, minha Nossa Senhora das Almas. Mais alguém copiando? Sim. O que é um ideal trivial? Vamos conversar ali daqui a pouco sobre isso. O que é um ideal trivial? Vamos falar sobre isso. Não, não é isso, Patrícia, mas ele é trivial. Isso seria trivial em algum sentido? Um deles é isso, tá? Mas enfim, a gente vai ver. É trivial em um outro sentido. Enquanto vocês estão copiando, quem está copiando, então a gente pode ir conversando sobre isso. Ah, então, olha só, quando eu falo de um anel, quais são os únicos subanéis que eu tenho certeza absoluta que são ideais? Ou quais são os únicos subconjuntos que eu tenho certeza absoluta que são subanéis, antes de mais nada? Então, olha só, se eu estou dentro do Z, por exemplo, do conjunto dos números inteiros, eu só falei isso para vocês, considere o anel dos números inteiros, Z. Quais são os únicos conjuntos que vocês têm certeza que são ideais ou que são subanéis? Tanto faz aqui, mas... Isso. Primos, a gente já viu isso. Mas voltem um passo antes. Lá em Z é isso mesmo. Os primos, 2Z, 3Z, etc. Voltem um passo antes. E se eu falo um anel qualquer? Então, pensem que eu estou num anel qualquer, aí eu pergunto para vocês, quais são os subconjuntos desse anel que eu posso afirmar com certeza que são ideais, que são subanéis? Vou escrever isto. Então, deixa eu colocar aqui o cabinho que eu tirei ali para testar, só um minutinho. A resposta é mais simples do que vocês pensam. A Nicole já foi nesse sentido. Ela falou ali alguma coisa. Aham, sei, estão falando aí, né? Só para aparecer as estrelinhas ali. Então, antes da gente começar a demonstração de fato, então, o que são, né? Na realidade, ideais triviais. Então, as únicas coisas que eu tenho certeza absoluta dentro de um anel que são ideais, que são subanéis, é o zero, o conjunto só com o zero e o próprio anel. Então, essas são as únicas coisas que eu posso afirmar com certeza. Ó, isso daí é um ideal. Então, o mais básico possível, quando eu não conheço absolutamente nada do meu anel, eu consigo afirmar que o conjunto formado só pelo zero e que o próprio anel, esses dois conjuntos aqui, eles são ideais do nosso anel. Então, estes daqui são
os ideais triviais. Então, quando a gente usa essa nomenclatura trivial aqui para anéis, a gente usou para grupos também, então subgrupo trivial, ou é o próprio grupo, ou é o zero. Tá? É comum para todas as estruturas algébricas, os subespaços vetoriais triviais, o zero e o espaço todo. Então, quando eu uso a palavra trivial aí nesse sentido, os ideais triviais, os subanéis triviais, os subgrupos triviais, os subespaços vetoriais triviais, eu sempre estou me referindo às únicas coisas que a gente tem conhecimento lá, porque a gente não conhece mais nada além. O zero e o próprio anel. Então, vocês colocaram ali os primos, ninguém ou todo mundo, exatamente. Vocês colocaram ali os primos, 2Z, a Nicole colocou o próprio Z, a Patrícia colocou o zero depois. Então, antes dos primos que vocês falaram, os primos a gente foi lá e mostrou, né? Veio bonitinho. Antes disso, antes ainda a gente tem a existência desses dois aqui, é a única coisa que a gente consegue afirmar. Então, ideais triviais é o zero e o A. Tudo bem, gente? Até aí? How are we? Estamos bem? I hope so. Let's talk in English. So, come on. Vamos lá, gente. Então, continuamos? Não? Sim? Nossa, prof, toda vez que você fala isso, me faz lembrar aquele meme do Hi, Lorena, how are you? Toda vez, prof. Toda vez. Putz, eu não conheço esse meme, gente. Ai, ai, ai. Sério, prof? Procura depois. É Hi, Lorena. É muito bom, é muito engraçado. Verei. Eu sou cringe, né? Daí eu não manjo essas paradinhas que vocês manjam aí. Agora, pra vocês terem noção agora, para eu começar a entender aí do que vocês falam, entender as redes sociais, eu comecei a assistir O Irmão do Jorel. Olha só. Nunca tinha visto, gente. Comecei a assistir. A Patrícia não gostou. Eu achei fantástico. Eu achei. Ai, ai, de tão besta que é, eu gostei. O Irmão do Jorel? O Irmão do Jorel é uma criança. Ah, o Não, o escritor. irmão do Joel é o Juliano Henrico e ele bate na mulher. Batia na ex. Ah, isso eu não sabia. Uma informação a mais aí. Bom, enfim, continuamos aqui então. Não é bom saber, não tinha este conhecimento. Bom, gente, voltando aqui então para o nosso mundo da álgebra, o que que acontece? Então, a gente tem um anel, que eu estou chamando de K, comutativo e com unidade, tá? Eu estou dizendo, então, as seguintes condições, as três condições abaixo, são equivalentes. Primeira, o K é um corpo. Segunda, o zero é um ideal maximal de K, ou seja, não existe ninguém, nenhum ideal entre o zero e o anel todo. E a terceira condição é, os únicos ideais do nosso K são os ideais triviais, ou seja, os únicos ideais aqui são ou apenas o zero ou apenas o anel todo, no caso que a gente está chamando de K. Então, mostrar que essas coisas são equivalentes, o que, que quer dizer essas coisas serem equivalentes? Isso daqui quer dizer que tanto faz eu falar o item A, o item B, o item C. Elas representam a mesma coisa. Dizer que o conjunto, que o anel tem uma dessas propriedades, quer dizer que automaticamente ele tem as outras duas, e assim sucessivamente. Como que a gente prova esse tipo de coisa? Verificar que eu tenho um dado conjunto e verificar que algumas condições são equivalentes. Então, bom, eu tenho que pegar. Vejam só se vocês concordam comigo. Se eu mostrar que o item A implica o item B, e depois mostrar que o item B implica o item C, e aí mostrar que o item C implica o item A. Vocês concordam que
independente de onde eu estiver, independente de onde eu partir, eu consigo chegar no outro e vice-versa? Se eu verificar nesse sentido, que o A implica B, B implica C e C implica A, eu tenho que A implica B, B implica C, C, implica A. Então, o que que isso está me... Opa, cliquei errado aqui. O que que isso está me dizendo? Então, que essas coisas aqui, elas são equivalentes, porque tanto faz se eu falar o A, quer dizer que eu posso ir para o B. Se eu falar o B, eu posso ir para o C e posso vir para o A, e assim sucessivamente. Tudo bem isso daqui, gente? A ideia da demonstração para verificar que coisas são equivalentes? Boa noite, Eduarda. Sim, não? Isso parece os desenhos de teoria de categoria. Isso daqui poderia ser um diagrama comutativo. Olha só que legal. Você quer, Nicole, você quer estudar teoria de categorias? O TCC da Helena foi em teoria de categorias. Dá para você trocar uma ideia lá com ela agora. Vamos lá, então. Ninguém respondeu. Presumo que continuemos. Então, vamos fazer a primeira parte, que seria o item A implica o item B. Ou seja, vamos mostrar que, assumindo o item A como verdade, o item B também é verdade, tá? Ou seja, o que que a gente quer mostrar, tá? Então, vejam só, eu vou escrever aqui, vamos fazer passo a passo, tá? Então, estamos assumindo que K é corpo. Sim, Eduarda. Queremos. Então, essa daqui é a nossa hipótese. K é Ô, corpo. prof, mas precisa assumir que K é corpo, porque se ele é um anel comutativo com unidade, já não era? Não, porque ele precisa ter um elemento Ah, inverso para cada não uhum. nulo também, tá? Ele é um quase corpo aqui, mas falta uma. Então, quando eu digo que ele é um corpo aqui, nesse item A, eu estou falando uma coisinha a mais ali. Então, queremos verificar que 0 é ideal maximal em K, dK, tanto faz. Então, a gente quer verificar que o ideal, que é o conjunto que só tem o zero ali, ele é um ideal maximal em K. Vamos relembrar então a aula de ontem e a penúltima aula também. O que que a gente faz para verificar que um ideal é maximal? Como que a gente verifica? O que que é a definição de ideal maximal? O que que eu precisaria verificar? Tem que garantir que não tem ninguém entre I e K. No nosso caso aqui, o I é o subanel formado só pelo zero. Então, vamos lá, vamos fazer o seguinte, então, ó. Seja J um ideal de K tal que zero esteja contido em J, esteja contido em K. Então, o que que esse J precisa ser para que o meu zero seja um ideal maximal? O J tem que ser ou o próprio zero, ou ele tem que ser o K. Tudo bem? Porque eu quero verificar que o zero é ideal maximal. Peguei alguém no meio, quero mostrar que ele é uma das duas pontas. Só que olha só, existem duas possibilidades para esse J, tá? E aí,
vocês vão entender o porquê que eu vou fazer isso aqui. Então, o J tem duas possibilidades. Então, a primeira, o J é igual ao zero. E aí acabou, né? Ok, tipo, não tenho o que fazer. Se o J for igual ao zero, não tenho o que fazer. E a segunda possibilidade, que é o que a gente vai verificar, o J pode ser diferente do zero. Nesse segundo caso aqui, então, o que a gente precisa verificar? Que esse J é igual a quem? Que o J tem que ser igual a todo, tem que ser igual ao... O Wellington colocou A aqui, que é o nosso K nesse caso. Mudamos o nome aqui, mas é isso, tem que ser igual ao todo. Então, vamos seguir por esse segundo caso, então, já que o primeiro caso... Ah, sim, aqui está o A, mas é... Deixa eu mudar até aqui, interessante. O primeiro caso não tem o que fazer, porque, bom, se ele for o zero, beleza. Então, vamos seguir esse segundo caso aqui. Nossa, que beleza, hein? Meu Deus. Meu Deus. Então, seguindo esse segundo caso, supondo que J é diferente do zero, se você não puder provar que ele é K, não necessariamente, ó, Wellington, porque, veja só, olha só. Ou ele é zero ou ele é diferente de zero. Isso é uma coisa, beleza. É ou não é, né? Isso é ali a dualidade matemática. Se ele for o zero, a gente não tem o que fazer, acabou, né? Não tem o que se provar. Agora, se ele for diferente de zero, nós queremos mostrar que ele é igual ao K. Se não formos capazes de mostrar que ele é igual ao K, não quer dizer que ele é zero, quer dizer que ele é alguma outra coisa. Eu estou te dizendo, Wellington, ele é o zero ou não é. Eu estou pegando as duas possibilidades, eu estou cobrindo todos os casos possíveis. É o nosso famoso 50-50 ali, né? Então, ou ele é ou ele não é. Então, ele não é o zero, vamos provar. Se ele for, não tem o que fazer. Então, olha só, supondo que o J é diferente de zero, então, como ele é diferente de zero, então quer dizer que ele tem algum elemento que é diferente de zero. Porque se ele não é o zero, ele tem que ter alguém que não seja zero. Então, existe um elementinho A diferente de zero. Desculpa, que existe A pertencente a J com A diferente de zero. O Wellington falou, se ele não é o zero, a gente parte para a segunda possibilidade, não sendo... Isso mesmo. Ele não é maximal daí. Mas aqui a gente vai conseguir mostrar que ele é igual ao K, tá? Mas se não desse para mostrar que ele é igual ao K, não seria maximal, porque esse J seria alguém no meio do caminho mesmo. Mas tá certo o seu raciocínio. Então, supondo então que o J é diferente de zero, quer dizer que existe algum elemento dentro dele que não é zero, porque ele é diferente de zero, né? Ele não é o conjunto que só tem o zero. Aí a gente usa a nossa hipótese. Lembre que o K é corpo. Como K é corpo, então existe A menos 1 pertencente a K, tal que A menos 1 vezes A é igual a 1, o nosso elemento neutro da multiplicação. Tudo bem até aqui, gente? Como estamos? Falem aí. Turo? Tá.
Até aqui é para estar tudo bem, tá? Aqui a gente não fez nada basicamente ainda. Então, oh meu Deus, perdi o mouse. Então, o que que acontece aqui? Então, como ele é um corpo, tem elemento inverso. É o que a Patrícia falou ali no começo. Ah, professor, mas não era corpo? Não. Ele ser corpo garante que tem um elemento inverso também. Quando eu multiplico pelo próprio A, esse elemento inverso é igual a 1. Mas este A, ele pertence a J. Olha só, é como se estivéssemos aqui numa dedução de detetives, vários Sherlock Holmes aqui. Este A pertence ao J. O J é um ideal. Então, sempre que eu multiplico alguma coisa do meu anel por alguma coisa do meu ideal, o resultado pertence ao quê? Qual que é a propriedade de ser ideal? O elemento do ideal puxa lá para o conjunto menor, puxa para o J. Então, eu peguei um elemento do J, que é o nosso A, multipliquei por qualquer coisa lá do meu K. Esse resultado todo aqui, eu sei que pertence a J, pela propriedade de ser ideal. Mas o resultado em si foi 1. Então, eu garanto que o 1 pertence ao J no final das contas. Logo, 1 pertence a J. Ainda não acabamos, calma, vamos chegar lá. Tudo bem isso daqui? Por que que o 1 pertence ao J? Então vejam, a gente usou a propriedade do K ser corpo antes, e aí depois a gente usou agora em vermelho ali a propriedade do J ser ideal. Então multiplicar qualquer coisa por esse Azinho faz com que o resultado esteja dentro de J, porque o J é ideal, tá? Tudo bem? Prosseguimos? Não prosseguimos? How are we? Tudo bem? Então tá. Então vamos lá. Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, eu levantei minha mão. Vejam só. Olha, gente, eu não tenho os emojizinho lá para dizer que eu tô feliz, que eu tô legal. Ah, tenho sim, eu que não sei. Aí. A critério da especulação. Aqui eu não consigo provar que é ideal. Provar que o que é ideal? Desculpa, Wellington. Não, ali a gente está dizendo que é ideal, beleza? Aí o que acontece? Eu não consigo provar que é ideal. Não existe, não tem Não, para isso, tá? Não, é só critério de curiosidade mesmo. não. Aqui a gente não prova que é ideal porque a gente está assumindo como hipótese. Então a gente está assumindo como verdade. É uma coisa que nós estamos tomando ali. Então não tem como provar nesse caso, tá? Então o 1 pertence ao J. Mas olha só que legal, gente. Isso daqui é fantástico. Então, vamos continuar em amarelo. Dado qualquer x, elemento x pertencente ao meu corpo K, quando eu fizer x vezes 1, isso daqui é igual a quanto, vocês que manjam aí? É igual a x, porque é o elemento neutro. Mas aí, bom, esse x é um x qualquer que está em K. A gente acabou de verificar que o 1 mora onde? Aonde que esse 1 está? O 1 está em J. Acabamos de verificar que está em J. Mas o J é um ideal. Novamente, então o resultado dessa multiplicação vive onde? Em J. Ou seja, o que eu acabei de provar? Assim, qualquer x pertencente a K
também é elemento de J. Isto é, então, se a gente voltar lá para Fundamentos 1, a gente está dizendo que K está contido em J. A gente pegou um elemento qualquer do K, usou a propriedade de ser ideal, e dessa forma verificou, então, que esses elementos quaisquer estão em J também, ou seja, o K está dentro do J, porque todo elemento de K é também elemento de J. Mas olha só, interessante. O K, concluímos que K está contido em J. Mas lá no comecinho, qual que foi o que a gente assumiu como verdade também? J contido em K. Eu já baixo aqui para fazer certinho o print, tá, Nicole? Logo, como J contido em K e K contido em J, temos J igual a K. E era justamente o que a gente queria verificar. Como o J é diferente de zero, então verificamos que ele é igual a K. Logo, e esse J era o ideal que estava no meio do caminho entre o zero e o K. Logo, o zero é ideal maximal de K. E aí a gente acabou 1/3 da nossa prova, que é o item A, implica o item B. Eu diminuí aqui só para caber na tela, não sei se ficou muito pequeno para vocês lerem. Acho que a parte em vermelho sim, né, gente? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, só um minuto. Aí. E essa é a primeira parte da demonstração. O item A implica o item B. Então vejam, é como eu sempre costumo dizer para vocês, uma demonstração matemática nada mais é do que um detetive pegando o seu caso e olhando para as pistas, descobrindo ali as pistas, vendo as pistas que ele tem de outra forma, utilizando-as, interligando essas informações para chegar a uma conclusão. Então, basicamente, é essa capacidade aí que estamos trabalhando aqui. Vejam só, as únicas informações que tínhamos, K é corpo, e depois a informação de que o J era um ideal lá, porque a gente considerou ele entre 0 e K, justamente para verificar que o 0 era maximal. Eu peguei um J que estava entre 0 e K, olhei e falei, bom, ou ele é 0, que é o nosso primeiro caso, e aí não tem nada o que fazer, e quando ele não for 0, ele obrigatoriamente é o K. E aí, nesse caso, como ele é obrigatoriamente o K, então a gente sempre vai ter que, pegando um ideal entre 0 e K, ou ele é 0, ou ele é K. E aí, isso é a definição do 0 ser um ideal maximal de K. Certo? Não sei se estão copiando. Alguém está copiando? Pode colocar aí. Prosseguimos, não prosseguimos. Já copiou. Guilherme, Patrícia, Rafael, Wellington. Então, vejam só. Gente, essa é a beleza da matemática, né? Essa é a beleza da matemática em sua essência. O raciocínio matemático em si, né? Você pegar informações que você tem ali e interligando essas informações de tal forma a chegar ali em um resultado. Professor, preciso saber de cabeça essa demonstração, decorar? Não, óbvio que você não precisa saber, professor, mas você lembra dessa demonstração?
Lembro, em partes eu lembro, mas é porque eu sou algebrista, né, gente? Então tem esse porém também, tá? Uma demonstração, ela não é feita para ser decorada. Ela é feita para ser compreendida quando apresentada a você. Mas ela não é feita para ser decorada. Você não precisa saber replicar isso daqui. Mas você tem que entender que assim, ele usou a ideia de ser ideal, ele usou a ideia de ser corpo, ele usou o que é hipótese, o que é tese, né? Então, de onde saímos, para onde chegamos. Isso é importante nesse aqui. Vamos passar então, agora vamos fazer o item B, implica no item A. Tá, então a gente fez o item, desculpa, item B implica no item C, a gente fez A implica em B. Eu vou colar de novo aqui, só para não ficar muito descontextualizado, né, se a gente, eu acho que ficou um pouquinho grande, né? Acho que ficou um pouco torto, aí, só um pouco, né, agora tá certo. Então, a gente já fez o caminho de A para B. Agora a gente vai fazer, então, o caminho de B para C. Então, B implica C. Essa é a nossa segunda parte. E aí, depois, quando a gente fizer C implica A, aí isso vai fechar, então, a nossa trilogia, digamos assim, e as três condições vão ser equivalentes. B implica C. Olha só, então, a minha hipótese agora sabemos que 0 é ideal maximal de K. Vejam, eu não estou falando nada sobre corpo, nada. A minha hipótese é o item B. O 0 é o ideal maximal de K. Eu estou assumindo isso como hipótese, então isso é uma verdade. Eu estou assumindo como verdade. O que isso daqui quer dizer? Como o 0 é ideal maximal de K, sabemos que 0 é ideal maximal de K. Logo, dado J ideal de K, então o J vai ser igual ao 0 ou o J vai ser igual ao próprio K, porque ele não pode ser nada no meio do caminho entre o 0 e o K. Tudo bem isso daqui, gente? Obrigado, Nicole. Vejam, gente, definição de ideal maximal. 0 contido em J, contido em K. O J tem que ser ou igual a 0 ou igual a K. Ou seja, se eu pegar qualquer ideal de K, naturalmente ele é uma coisa que está entre 0 e K, porque ele tem que estar ali no meio. Mas como o 0 é maximal, então o J só pode ser 0 ou só pode ser o próprio K. Mas isso daqui é o que a gente viu lá em cima. Esses são os ideais triviais, o 0 e o K. Então, como J só pode ser 0 ou K, então estes são os únicos ideais de K. Não pode ter mais nada, porque se eu tiver qualquer outra coisa, estaria entre 0 e K. E se fosse diferente de um dos dois, o 0 não seria maximal, que é a nossa hipótese. Então, estes são os únicos ideais de K. Logo, a gente acabou de verificar que os únicos ideais de K são
os triviais. Então, B implica C, é mais simples, está provado, está feito. E aí a gente parte então para o C implica A, que é a parte mais difícil do teorema aí, a parte que dá um pouquinho mais de trabalho. Dá um tempinho para vocês copiarem, enquanto isso eu vou pegar uma água, estou com a garganta ruim, já volto aí. Basicamente é isso mesmo, para compensar o B implica C, que foi muito fácil, você precisa de alguma coisa muito difícil. Vamos lá então para o nosso C implica A. Ou seja, verificar que partindo de C, chegamos em A. Então eu vou fazer uma cópia aqui desse negócio novamente. Só para deixar aqui. Aí vamos lá então. Deixa eu escolher boas cores aqui para fazer isso. Então, agora C implica A. Então vejam que o quão interessante é isso, porque a gente está mudando o que é a nossa hipótese e o que é a nossa tese. Tese é onde a gente quer chegar. A nossa hipótese está mudando a todo instante, então é como se a gente estivesse mudando as regras do jogo a todo instante e a gente tem que se adaptar de certa forma para chegar no resultado almejado ali. Então, vejam quantas soft skills, né? O pessoal fala soft skills, isso daqui é matemática pura, gente. Soft skills vem daí, demonstrações. Enfim, os únicos ideais de K, então, temos como hipótese, assuma então, que os únicos ideais de K são os triviais, ou seja, são o zero e o próprio K. Beleza, a gente está assumindo isso daí. O que a gente quer mostrar agora? Então, a gente está saindo de C e vindo para A. A gente quer mostrar que K é corpo. Então, aqui, o que a gente quer verificar? Queremos mostrar que K é corpo. O que a gente precisa mostrar para verificar que um anel é corpo? O que falta ali? A gente já conversou sobre isso. A Patrícia falou ali, aí eu falei, tem mais alguma coisa? A gente usou isso em algum item aí, acho que foi no A implica B. A gente precisa verificar que tem inverso para todo mundo que é diferente de zero. Vamos escrever isso matematicamente. Queremos verificar que K é corpo. Ou seja, para todo A pertencente a K, em que esse A é diferente de zero, queremos
encontrar um inverso multiplicativo. Queremos encontrar B pertencente a K, tal que AB é igual a 1. Professor, por que você não coloca o BA aqui? Porque eu não preciso, eu sei que o meu anel, nesse caso aqui, no meu enunciado, eu estou dizendo já que ele é comutativo, então AB é igual a BA nesse caso, tá? Então, a gente quer mostrar que K é corpo, ou seja, que para todo A, para todo elemento pertencente ao K, todo elemento diferente de zero, existe um B de tal forma que A vezes B é igual a 1. Professor, por que você não chamou de A menos 1 já? Porque eu não sei se existe, eu quero mostrar que existe. Depois que eu mostrar que existe um elemento que satisfaz essa propriedade, aí sim eu posso chamar ele de inverso. Por enquanto, não, tá? Então, olha só, gente. Olha só, olha só, olha só. Então, vamos lá, vamos começar a prova de fato. Até agora eu só falei para vocês o que eu queria fazer. Agora eu vou fazer. Então, ficou horrível, né? Para dizer o mínimo. Vamos pensar numa cor aí. Eu não quero repetir o amarelo, meu Deus. Vamos pegar um... Esse marrom aqui é bom. Seja... Ah, esse é bom mesmo. O laranja é bom também. Seja A, então, diferente de zero, A pertencente a K. Ontem, olha só, por que a gente viu o que a gente viu ontem? Olha que aula legal que a gente teve ontem e como as coisas se conectam. Ontem a gente viu o que é um ideal principal. É o ideal gerado por um elemento. Considere I igual a K, que é o nosso corpo, vezes Azinho. Isso daí, o ideal principal de K gerado pelo Azinho. Gerado por A. Então, a gente considera o ideal principal gerado pelo A. Esse K, ele é o nosso conjunto todo, tá? Então, quer dizer que eu estou multiplicando todos os elementos do meu conjunto pelo Azinho. E aí, isso vai me resultar em um ideal como resultado. Olha só o que acontece aqui agora. Perceba. Olha só que interessante, gente. Isso daqui é fantástico. Porque é um truque muito simples, mas olha o que a gente vai tirar daqui. Perceba que o A é igual a 1 vezes A. Uau! Nossa, professor, descobriu o mundo. Mas o que acontece? Esse A, ele pertencia a K qualquer. O meu I, o meu ideal I, ele foi construído como sendo o conjunto de todos os múltiplos de A. Agora eu acabei de verificar que o meu Azinho, ele por si só, é um múltiplo do A. 1 vezes A. É como eu dizer que o 3 é um múltiplo de 3. Então, isso daqui me garante que, perceba que A é igual a 1 vezes A, ou seja, alguém de K vezes A. Logo, o Azinho pertence ao I, porque ele é um múltiplo de A. Então, eu só falei o óbvio agora, tá? Não falei nada além disso. Eu falei, bom, o I é basicamente o conjunto dos múltiplos de A. Todo mundo multiplicado pelo A. O A é o elemento neutro vezes ele, também é um múltiplo. Então, naturalmente, ele pertence ao I. Por que eu falei isso? Então, perceba que tá, logo A pertence a I. Assim, verificamos que o I ele é diferente de zero. Ué, professor, por que ele é diferente de zero?
porque eu acabei de mostrar que o Azinho pertence ao I, e antes eu havia suposto que esse Azinho é diferente de zero. Então, se tem um elemento diferente de zero lá dentro, quer dizer que esse cara não pode ser o nosso ideal nulo. Então, a gente acabou de verificar que o I é diferente de zero. Professor, não estou vendo aonde que você vai chegar. Calma, calma, meu pequeno gafanhoto. Então, a gente vai chegar lá. O I é diferente de zero. Agora, vejam só, é aquela velha história que eu falei para vocês, o detetive pegando as pistas e ligando os fatos. Acabei de verificar que o I é diferente de zero. Quais eram os únicos ideais de K? A nossa hipótese. Os únicos ideais de K são o zero e o K. Mas o I não pode ser o zero. Logo, o I é, na realidade, o próprio K. Uau! E o que isso quer me dizer, professor? Grande coisa. Isso daqui quer dizer, gente, então o I é igual ao K. A gente acabou de verificar isso com a informação que a gente tinha. O I, ele é o conjunto dos múltiplos de A. Então, como ele é igual a K, quer dizer que qualquer elemento que eu pegue de K tem que ser um múltiplo de A, tá? Vou escrever isso aqui. Como I é igual a K vezes A, pela definição. E aqui não é uma vírgula, é um E. I é igual a K, temos que o K é igual a K vezes A. Ou seja, qualquer elemento. Só um minutinho, Patrícia. Só vou terminar de escrever isso daqui, daí eu volto ali. Ou seja, qualquer elemento de K é múltiplo de A. Patrícia, a definição do I é todos os múltiplos de A. Eu pego qualquer elemento do K e multiplico pelo A, né? Esse K vezes A é o conjunto ali de todos os elementos, deixa eu usar outro nome, X vezes A para todo X pertencente ao meu corpo K. Isso é porque eu defini o I como sendo o ideal principal gerado pelo A. Esse A é o elemento não nulo que eu peguei ali, tá? Então, aí eu consigo verificar que o A está lá dentro, porque o A é igual a 1 vezes A, que é justamente a definição desse I. A definição do I é os múltiplos de A. Como A é um múltiplo dele mesmo, então ele pertence a I. A gente usou isso só para dizer que o I é diferente de zero. Como o I é diferente de zero, ele tem que ser todo K, porque lá em cima em amarelo a gente tem os únicos ideais são o zero e o K. Então, ele é todo K. Mas ele era o K vezes A. A gente definiu ele assim. Ele não deixou de ser em nenhum momento. O I é K vezes A. Mas a gente acabou de verificar, utilizando a nossa hipótese, que o I é igual a K. Então, quer dizer que o K é igual a K vezes A. Ou seja, qualquer elemento daqui do K, era esse que era o comprido, mas que no final das contas não é tão comprido assim, já está acabando. Mas era este. E aí, então, aqui a gente tem que o K é igual a K vezes A. Os dois conjuntos são iguais, ou seja, todos os elementos de um estão em outro e vice-versa. Logo, qualquer elemento do K pode ser escrito como alguém vezes A. Então, qualquer elemento de K é múltiplo de A.
Em particular, olha só, aí a gente vem aqui sim o truque. E aí a gente mata o exercício. Em particular, tomando um pertencente a K, o nosso elemento neutro, como o K é igual a K vezes A, ou seja, como qualquer elemento é múltiplo de A, o 1 é múltiplo de A. Então, tomando 1 pertencente a K, existe um Bzinho pertencente a K, tal que o 1 é igual a B vezes A. Isto é, o A possui inverso. A gente acabou de encontrar esse inverso. A possui inverso, como queríamos demonstrar. E aí acabou-se. Então, o nosso K é corpo, porque eu acabei de verificar que esse Azinho aqui do começo, utilizando todas as propriedades que a gente foi vendo aqui, ele tem um inverso. E, bom, se ele tem um inverso, não sei quem é esse inverso, não tenho ideia, mas eu sei que tem alguém ali que o 1 é múltiplo de A. E aí, bom, acabou-se. Ele possui inverso, então o K é corpo. E aí, então, a nossa demonstração foi aqui, ó. A gente fez A para B, B para C, C para A. Ou seja, então essas três coisas aqui, elas são equivalentes. Então, se eu falo para vocês K é um corpo, automaticamente vocês podem pensar, só tem os ideais, o zero e o próprio corpo. O zero é um ideal maximal, e assim sucessivamente. Por que eu quis trazer este teorema aqui propriamente? Porque ele tem muito da teoria ali de ideais, né? E a gente relembra corpos também e tal. E porque isso daqui é matemática de verdade, né? A gente está fazendo uma demonstração utilizando todo o raciocínio matemático ali necessário. Então, a gente está trocando as nossas hipóteses, ou seja, estamos trocando ali o ponto de partida. A partir desse momento que a gente troca o ponto de partida, nós precisamos pensar em novos argumentos baseados no que já sabemos para chegar no resultado ali preterido. Então, isso daí também é interessante. Então, foi especificamente aí por esses pontos. E porque essa é uma demonstração assim clássica mesmo. Eu construo tal coisa e olha só, lembra aqui que era ideal? Deu boa. Ah, olha só, lembra aqui que os únicos eram o 0 e o K? Fechou, deu certo agora. Então, essa demonstração ela é muito bonita mesmo. Ela até me emociona aqui, é emocionante essa demonstração. Acho que é uma das demonstrações mais bonitinhas que tem assim dessa parte inicial de álgebra. Então, isso daí é beautiful. Desafio para vocês. Ô, professor. Ô, professor. Ai, ai, ai. Desafio. Deixa eu pensar no desafio. Ah, não, o desafio vai estar em outro momento. Não, então. Deixa eu ver como que eu. Eu poderia pensar dessa forma, mas. O desafio, não, esse desafio é difícil. O desafio seria trocar o corpo ali, a hipótese de ser corpo, trocar por domínio de integridade. E aí, quando a gente faz isso, a gente muda as outras coisas também. Esse item C, ele deixa de existir, e esse item B, ele deixa de ser o zero, é o ideal maximal, e seria os subanéis primos, de certa forma, ou seja, com divisores com número primo ali de elementos, esses são os maximais. É como se a gente traduzisse isso para Z. O Z não é corpo, mas ele é um anel de integridade, um domínio de integridade. Quem são os únicos maximais lá? Os ideais gerados pelos primos, 2, 3, 5, 7, Z,
11Z, assim sucessivamente. Mas enfim, é difícil, não é tão simples de fazer isso. Mas isso daqui é interessante. Esse é o tipo de coisa, o tipo de raciocínio que quando vocês, isso daqui a gente vai pegando com o tempo, claro, mas quando vocês forem, por exemplo, fazer um mestrado e um doutorado, é o tipo de raciocínio que pode te gerar uma tese de doutorado. Ah, e se eu mudasse tal hipótese? Eu troco o corpo por domínio de integridade, que é uma coisinha a menos. Então, o que será que eu obteria ali como resultado, como condição equivalente? Então, esse é o tipo de coisa que o tipo de trabalho que um matemático faz no doutorado. Ah, tem um teorema que eu sei, vou lá e considero um caso um pouco mais genérico. Se não for tudo isso, se for menos, o que que acontece? Aí a gente vê o que que a gente perde, o que que a gente ganha, né? Então, interessante. Interessante, olha aí, um projetinho para nós. Bacana. Certo, gente, prosseguimos. Então, fechamos aqui. Nós fechamos aqui essa demonstração. Vamos ver uma ilustração disso, né? Então, olha só o que que acontece aqui. Então, se eu tenho, vamos pegar exemplos. Opa. Exemplos. Então, quando eu considero, não, essa daqui não fica legal, vou continuar no amarelo mesmo. Exemplos. Quando eu considero K igual a R, por exemplo, o conjunto dos reais, então a gente sabe que R é corpo. Já sabemos disso. R é corpo. Porque todo elemento não nulo tem um inverso multiplicativo. Então, o que que a gente pode concluir? Tendo em vista o teorema que a gente viu ali, então, 0 é ideal maximal, ok? E outra coisa, os únicos ideais são os ideais triviais. Então, escrevendo isso de outra forma, só para parecer algo mais elegante e que a gente ainda não tinha visto, não existem ideais não triviais em R. E aí você pensa, nossa, professor, que estranho, porque os reais sempre têm as coisas bonitinhas ali, quer dizer que não tem ideal não trivial, ou seja, só tem os triviais, só tem o zero e o próprio R. É isso mesmo. Só o zero e o próprio R. Estes são os únicos ideais do conjunto dos reais. Se eu penso nos racionais, mesma coisa. Se eu penso nos complexos, mesma coisa. Então, só para vocês verem o quão poderoso é isso daqui, tá? Então, essa relação de não existir ideal diferente do todo e do nada, isso daí está estritamente ligado com o fato do meu anel ser corpo. Então, são dois conceitos que estavam em locais diferentes aí e que a gente agrupou agora, tá? Vamos fazer o seguinte, então, aqui. O próximo tema agora, a gente vai começar a trabalhar com certas relações de equivalência. Ali a gente terminou a parte de ideais, tá? A parte que fala só de ideais. Agora a gente vai começar a trabalhar, então, com uma parte que trabalha com certas relações de equivalência envolvendo ideais. E a partir disso, então, a gente vai refazer todo aquele caminho que a gente fez lá em teoria de grupos, lá em álgebra 1, lembram?
porque lá a gente definiu classes laterais para definir o que era quociente, o que era classe e por aí vai. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, a gente vai definir anel quociente, vai definir classes, tá? Classes de equivalência e assim sucessivamente. Vamos fazer um repeteco do que a gente fez em álgebra 1, digamos, só que agora mudando o contexto. Como já é 9 horas, a gente encerra 9h15, eu vou encerrar por agora, porque se a gente começar agora, vai cortar bem no meio ali do assunto e não vai ser legal. E aí, como a Eduarda falou ali, vocês estão com a cabeça explodindo aí, então eu vou deixar explodir mais um pouquinho para vocês irem assimilando isso daqui. Vou encerrar a gravação então agora, mas vou continuar aqui para dúvidas, questionamentos, indagações, reclamações, sugestões, elogios, enfim. Estamos aí, gente. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia aí para você que nos acompanha e até mais. Tchau.